Sejam bem-vindos ao sindicato mais triste dos escritores. Eu sou seu apresentador Otávio e comigo hoje tem o meu colega Tristonho Tots Olá. e meu outro colega Tristonho e gripado, João. Sniff, sniff. Sniff, sniff. E apesar do clima de alegria no cenário político brasileiro, hoje a gente vai lembrar de tempos tristes, tempos Tistres. de tistreza. Hoje Porque temos hoje... três textos tistres. 3 textos tristes, exatamente. Nossa, perfeito. Sabe uma trivia que tava tendo aqui Não sei se tá tendo, Uma se vai trivia começar. tistre? Mais ou menos, vai ter aqui em Lisboa um festival de filmes, que é um festival de filmes só com finais tristes. Ah. Hum. Eles ouviram então sobre o nosso episódio e resolveram homenagear. Entendi. Resolveram homenagear a gente, exato. Ó, eu já deixo aqui meu adiantado pedido de desculpa se vocês ouvirem muito fungar. Eu vou tentar manter meu microfone multado o máximo de tempo possível. Não, tudo certo, tudo certo. Dá até uma cara de tristeza, porque né, é triste você tá gripado, né? Você É. fica mais borocochô, você fica sem vontade de fazer as coisas, energia sendo sugada. E A a tristeza fungada, artificial, né? a fungada da gripe pode ser facilmente confundida com a fungada do choro, né? Da Do tristeza. choro. Eu só Exatamente. tô na ambientação aqui do episódio, na verdade. Então. Mas muito bom, o desafio dessa semana era sua história é sobre destreza. E os pontos bônus são os personagens declamam suas tristezas. Ó, até agora vai começar a dar nó na cabeça. Vamos lá. Os personagens declamam suas tristezas com uma canção. Alguém dá péssimos conselhos motivacionais. Ou a tristeza ocorre por motivos não aparentes aos personagens. E era isso. Alguém tem algum comentário triste para fazer antes de começarmos a leitura dos textos? Acho que vou guardar os meus comentários para pós-texto. Então vamos ao meu texto, então. As horas. 8 horas. Café da manhã apressado, já atrasado para o trabalho. Deixo uma nota para mim mesmo. Assim que a finalizo, esqueço completamente o que escrevi. Na pressa, me engasgo com a torrada. Derramo o café na calça e me obrigo a trocar. Deixo o café da manhã pela metade. Saio sem a certeza de ter trancado a porta. Não penso muito no assunto. Não há tempo para se perder. 8h15. Trancado no trânsito. Quase por um sinal vermelho. Fisicamente longe do trabalho, não há outra coisa que minha cabeça pense. Foco para não causar maiores atrasos. Abro o vidro para circular o ar. Fico batendo o dedo indicador no volante para aliviar. Tento seguir o ritmo da música na rádio, mesmo não conhecendo a música. Buzinam porque me distraí, e volto a pensar na reunião das 9 horas. Sala fechada, eu, a chefe e mais 2 colegas. Não se tem nem conversa fiada. O assunto começa com meu atraso e falta de compromisso. Bom início para uma reunião de desempenho. Ouço em silêncio, nem justifico nada. Ninguém pede os porquês, apenas se exige comprometimento. A conversa com os outros dois já vai para outro tom. Ouço elogios que nem sabia existirem na língua portuguesa, e alguns da língua inglesa também. Me contenho para não rir das misturas da chefia com as duas línguas. A expressão deve ter me entregado, porque logo os elogios para os outros se tornaram em armas contra mim. Apesar de tudo, saio sem direcionamento. Pedem para que eu melhore. Um colega até dá dicas para melhorar o desempenho, mesmo não sendo solicitado. Mas nada fica claro. Tem que ser melhor. Resolva. 11 horas. Passo a última hora pensando no que eu vi. Atualizo o e-mail. Abro uma que outra demanda. Volto para o e-mail. Abro um link engraçado que me mandaram, mas o trabalho não sai do chão. Não sabendo por onde começar, desenho maneiras de me organizar. E quando vejo, já estou na minha hora menos produtiva, com fome, consequência do café apressado, mas ainda lidando com a espera. 12h30. O restaurante ao lado da firma atrasou o atendimento. O cozinheiro se demitiu justo hoje. Me obrigo a pegar um pastel assado de carne. O gosto não é dos melhores, mas engana a barriga. Volto para o escritório, baixo a cabeça em frente ao computador e cochilo até às 13 horas. Resolvo seguir o conselho do meu colega, atacar as demandas mais simples primeiro. Não deixar as mais complicadas atrapalharem meu desempenho. O importante é entregar em quantidade. Uma pena que, ao meu ver, todas são demasiadamente complicadas, o que me resulta em muito pouco serviço feito até às 18 horas. O serviço acabou, mas sou chamado na sala da chefa depois de bater o ponto. Fico lá tempo suficiente para se conquistar uns reais de hora extra, para ouvir mais do mesmo.
A diferença é que agora ela tem alguns dados para exibir, coisa que nem sabia que se podia anotar. O tempo que eu vou no banheiro em comparação aos demais colaboradores, o tempo que fico conversando, a quantidade de demandas que entrego em comparação aos outros. Eu nem tinha ideia de que isso era anotado, ou que deveria ser usado como parâmetro de produtividade. Ainda estou meio atordoado com as informações, tudo apresentado em uma planilha muito bem organizada, elaborada com grande cuidado. Eu agora sou um pedaço de gráfico, sempre com os maiores indicadores negativos e os menores positivos. Fico pensando nisso, nessa coisa do gráfico, nessa ideia do que faço ser tão simples de se expressar em gráficos e tabelas. Será que se colocar os problemas naquela tabelinha, eu acho a resposta para o que me atrapalha? Será que como gráficos pequenininhos eles ficam mais fáceis? Perco o foco me perguntando isso. Frustro a chefa, mas prometo melhorar. Não sei como justificar, mas faria o possível para não causar problemas. Uma resposta abaixo do que ela esperava, mas suficiente para me dispensar pelo dia. 19h15. Depois de enfrentar o trânsito da volta, passo no banco sacar dinheiro para as compras da casa. Olho para o caixa eletrônico. Ele me encara de volta com números preocupantes. Verifico o extrato de descontos, e tudo bate. Acho que o mais surpreendente é todo mês ser pego desprevenido pelo valor em conta, como se ele fosse mudar magicamente. 20h30. Em casa, descarrego as compras. Percebo que a porta estava destrancada. Me xingo por não ter verificado antes. Tudo está no lugar, o que me dá certo alívio, mas não diminui a preocupação. Decido deixar um bilhete na porta para lembrar disso amanhã. Lembro do bilhete que deixei mais cedo. Chamar o cara da informática. Penso bastante a respeito dessa ordem do meu eu passado, já prevendo o dia que viria à frente, a necessidade de se buscar por algo melhor. Não sei se quero isso mesmo, não sei se consigo, e antes que me sobrecarregue, jogo o bilhete no lixo. 21h30. Após a janta e banho, deito pensando em tudo que consegui fazer no dia. Desenho um gráfico mentalmente, mas a barra de rendimento simplesmente não sobe. Tento separar por tarefas, e a única que completei foi a de comprar no mercado. Nem mesmo o café da manhã finalizei. No fim das contas, o exercício mental me deixa incomodado e cansado o suficiente para não fazer absolutamente mais nada. Reflito sobre o que preciso melhorar, e concluo facilmente que é a dedicação ao trabalho. A firma precisa de mim, a chefa conta com meu desempenho, meus colegas contam com minha dedicação, e tenho certeza que ao resolver minha vida profissional, a particular se resolverá como consequência. Mais aliviado, me deixo carregar pelo sono, crente de estar no caminho certo. Por sorte, o que penso não condiz com o que o meu corpo responde. Portanto, no dia seguinte, acordei só depois das 12 horas. Fui correndo ao escritório, pegando todos os sinais vermelhos possíveis, suando feito um condenado. Cheguei na firma e fui direto trabalhar, mesmo sem ninguém no setor. Conforme as pessoas voltavam do almoço, o escritório enchia de olhos em minha direção. Cochichos nada discretos, risos acusatórios. Tudo isso me instigava a continuar olhando para o monitor, resolvendo tudo que tinha pendente. Uma verdadeira máquina. Acho que só acordei quando puxaram minha cadeira de supetão, me fazendo cair de bunda no chão. Levantei e continuei o trabalho, até que tiraram meu teclado e mouse. Então só me restou permanecer encarando a tela, até que tiraram o computador da tomada. Agora eu consegui ouvir os berros da chefa perguntando se eu estava louco ou se simplesmente não tinha respeito algum pelo trabalho. Como resposta, pedi desculpas. Ou acho que pedi, porque a conversa foi para um rumo de ter esgotado minhas segundas chances, e eu não estava mais certo de ter pedido alguma segunda chance. Só sei que ao fim de toda a gritaria, os ânimos se acalmaram. Algumas desculpas foram dadas à equipe por terem de ouvir tudo aquilo, e enfim, me direcionaram ao RH. A primeira reunião que acabou com uma tarefa definida. Tudo isso acabou próximo das 14 horas, quando pela primeira vez em anos senti-me aliviado. Eu acho que é uma história ao mesmo tempo triste e feliz, né? Dado o fim que o personagem diz ter pra ele. Uhum. E o que é bom, né? É bom tirar algo de bom, porque eu já fui pego assim, não chegou a esse extremo, assim, num trabalho que, assim, eu tava bem. Você não tá feliz, né? Você tá, tipo, Uhum. indo naquela coisa mecânica e tal, e quando você sai, você sente aquele alívio, você sente aquela preocupação de, poxa, tenho que procurar outra coisa agora, mas ao mesmo tempo você sente aquele alívio. Então eu sei essa sensação. É aquele de tipo, por que eu não fiz isso antes, né? Assim, porque você vê que não vai acabar o mundo, né? Se você sair do seu trabalho. E lendo o parágrafo das 18 horas ali, deixa eu ver qual que é, que acho que é o das 9h30,
que eles escrutinizam os relatórios dele, tá, os gráficos e tal. Não sei, mas enfim, o das 18 horas e esse outro me passou muito, me veio muito na cabeça o Severance, né? O Ruptura, que eu acabei de assistir ontem. E lá no, pra quem não conhece, né, a gente já falou aqui em outro episódio, mas resumidamente é um seriado em que as pessoas vão trabalhar num setor específico de uma empresa, e para trabalhar nesse setor eles precisam implantar um chip que vai separar as memórias deles da vida fora do trabalho com dentro do trabalho. Ou seja, fora do trabalho eles não têm nenhuma lembrança do que acontece no trabalho, e dentro do trabalho eles não sabem nada do mundo exterior. Não sabem sobre a Quem vida eles deles, são, não se eles sabe quem têm eles são. família, essas paradas. Exato. E lá no trabalho, a gente passa a ver alguns episódios assim, meio bizarros, assim, até que eu fiquei de comentar com os meus companheiros aqui quando terminar de assistir, mas o seriado todo, a empresa deles lá me passou uma vibe muito. Como seria The Office se fosse na vibe de Aperture Science de Portal, assim, sabe? Foi muito aquela vibe que passou pra mim, cara. Foi muito essa coisa misturada, assim. E é bem isso que eu vejo aqui nesses parágrafos, sabe? Ele falando, não, eu preciso ficar no trabalho e tal, pá, pá. E tem um trecho que um personagem lendo um livro no Severance que é muito legal, que é: você não precisa do seu trabalho, o seu trabalho precisa de você. Uhum. Então, é isso que o personagem também fala aqui em alguns casos, né? Ah, eles estão dependendo de mim, eles estão confiando para eu dar o meu melhor e tal, e tal. Então, toda aquela pressão que você dá, claro, para fazer um trabalho bem feito, mas ao mesmo tempo a pessoa às vezes não percebe, tipo, quanto da vida pessoal dela ela tá sacrificando para colocar o trabalho em primeiro plano, né? Que, assim, tudo bem quem resolve faz isso, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio saudável nessas coisas, né? Então, que certamente, visivelmente, não estava tendo para esse personagem. Isso me lembra um corte de uma série que eu ainda não assisti, eu vi no Twitter o corte, assim, os prints, que é O que Fazemos nas Sombras. Ah, eu já ouvi falar. Eu nunca E assisti, mas. aí é um corte que um cara fala, não, não, ele tá certo. Você chega na empresa, eles dizem que é tudo uma grande família, Aham. que aos poucos você vai tratando aquele pessoal como a sua família, enquanto você destrata completamente a sua família de verdade, né? Uhum. Que é essa questão do ambiente de trabalho, né? É, basicamente. Em casos mais distópicos, né? Eu diria. O ponto bônus era pra ser o terceiro? Deixa eu ver qual que era a tristeza ocorre. Isso, a tristeza ocorre por motivos não aparentes ao personagem. Seria essa ideia de que, porque onde eu deixo mais evidente essa questão é no parágrafo que ele vai dormir, em que ele tá crente de que não, eu tenho que dar melhor pelo meu trabalho, Uhum. o problema tá nisso, só que daí eu faço essa brincadeira de que o corpo dele já responde o contrário, né? O ponto Uhum. dele não acordar no horário pro trabalho, É, né? eu acho que esse é um parágrafo Ah, bem importante no texto. e aí até o fim, até o momento em que ele é demitido, ele não consegue assumir que é aquilo que está destruindo com a alegria dele, né? Uhum. Não ter rumo. E eu deixo algumas questões pontuais para mostrar como ele se nega a enxergar essa verdade, né? A questão dele se deixar bilhete para procurar um outro emprego, a questão dele olhar para o extrato da conta e nunca ter dinheiro suficiente para pagar aquilo que ele precisa. Eu ia mesmo perguntar essa do bilhete, porque eu não entendi ali o que que era. Que eu achei que ele É, tava. eu não relacionei a ele pedir o trabalho mesmo. É, eu É, achei, eu achei Fala que do era cara da ligar informática. alguém pra consertar a internet. Eu achei É, que era algo isso. não, então a intenção era mais tipo ele ligar para alguém para pedir emprego, no caso, para ir para outra área, talvez então não tenha ficado muito claro o bilhete. Mas a ideia é de, tipo, ok, ele até pensa em sair, mas quando ele pensa em sair, ele já volta com os argumentos, eu não consigo, não sirvo pra nada melhor do que isso. Que é outra parada do ciclo vicioso, né? Da empresa que o João tava falando ali, né? Não é você que depende do trabalho, o trabalho que depende de você, né? Mas quando você tá lá, você fica muito nessa pira de se eu parar de fazer isso hoje, eu não consigo fazer mais nada, né? Dependendo do quanto tempo você tá na empresa, né? Quantos anos você se dedica exclusivamente à tua função, né? assim, aqui no Brasil, claro que a gente já viu coisas podres, assim, sobre empresas Uhum. tratando trabalhadores e tal, mas eu vejo coisas muito mais absurdas em relatos de Twitter, assim, especialmente coisas dos Estados Unidos, e recentemente coisas da Irlanda, porque aparentemente é lá que fica
como se diz, a sede principal do Twitter, eu acho. Uhum. E para quem não tá sabendo, o Elon Musk convocou pelo menos os funcionários irlandeses, que todos precisam estar em Dublin para uma reunião no escritório, senão, tipo, estão demitidos, assim, basicamente. E teve vários reclamando porque a situação de moradia em Dublin tá, assim, apertadíssima, tipo, não tem lugar, não sei se tem hotel, essas coisas. Então eles estão meio que nessa crise, tipo, o que a gente faz agora, né? Conseguimos resolver isso? Então é, tipo, essas exigências, assim, surreais, né, cara? Tipo, o cara não sabe nem como é que tá a situação lá e vai exigir que os funcionários não estejam lá, senão estão demitidos, assim, puf. Mas assim, tem coisas dos Estados Unidos também, que são bem distópicas, assim, cara, também. Especialmente quem trabalha com atendimento, assim, sabe? De mega corporações, coisas do McDonald's, de Taco Bell, todas essas coisas, assim. Essas coisas de países que não têm leis trabalhistas, assim, né? É bizarro. Tem um documentário do Michael Moore, ah, tentando lembrar o nome, mas é um que ele vem pra Europa. ah, e ele vem, tipo, basicamente pra tentar. Ele diz, né, que vem, tipo, roubar as ideias Hum. dos europeus. Então é tipo, ele fica visitando em vários países, assim, tipo, vai nas fábricas da Alemanha e da Itália, assim, e vê, falar com os trabalhadores, assim, né? E daí vê que eles têm, tipo, plano de saúde gratuito, que eles têm férias de 30 dias ou mais. E daí é tipo, ele como estadunidense, assim, tipo, mas como assim? Vocês têm tudo Em isso? Não. choque. Como assim? Vocês têm uma vida de É, fora de trabalho? e daí ele vai contrastando com a realidade dos Estados Unidos nessas coisas, né? E depois ele vai, tipo, pra Noruega, ou um desses países nórdicos, pra ver como é que funciona o sistema prisional deles. E vai pra outro desses países ver a casa dos políticos, dos deputados, assim, que é tipo uma casa super simples, que eles não ganham salário, eu acho, ou ganham só um salário mínimo, alguma coisa assim. Hum. Então ele vai fazendo todos esses contrastes, assim, é um filme muito bom. Depois, se eu lembrar o nome, eu coloco no post. Tem. É recente esse documentário? Não, eu vi, deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos. Se chama Where to Invade Next. Tem acho que no Netflix. E é porque e a tagline é que o Michael Moore invade a Europa para descobrir sobre as políticas para resolver coisas sociais, problemas sociais. Onde Mas, invadir, sim. Falando no texto ainda, algo que eu tinha esquecido de perguntar. O parágrafo do meio-dia e meia, Otávio, você escreveu ele agora há pouco? Porque eu acho que quando eu li, eu pulei ele, porque eu não lembro de ter lido Não, essa parte. tava lá. Então é um mini. Tu Ainda pulou. bem que ele é pequeno, porque foi o que eu Aham. pulei lendo, aparentemente. eu fiquei com uma dúvida no parágrafo do bater ponto, porque eu não sei se funciona assim ou se. Porque ele disse que ele vai lá depois de bater o ponto e daí ele disse que ganha hora Uhum. extra. Não, é o tempo suficiente para ganhar algum dinheiro de hora extra. Ele fica preso na sala de reunião um tempo suficiente para ele. Ah, Tipo, se ele não tivesse batido o ponto. Essa é a ideia. se ele. Ok, se não tivesse. É aquela ideia de tipo, porra, o dia já foi uma merda, daí eu ainda tenho que ir numa reunião depois que eu bati o ponto, Uhum, sem estar sendo remunerado para isso, para levar esporro, né? tá. Ah, e uma ideia que eu não explorei nesse texto, mas talvez eu venha explorar num futuro, é sobre aquilo de você fazer algo que não é a tua função e o dilema de tipo, tá, se eu fizer isso uma vez, eu vou ter que fazer sempre. É. Eu oficialmente viro a pessoa que faz isso, Uhum. sendo que não é a minha função, né? E aí entra naquelas questões, né, aqueles dilemas do mundo capitalista, né? Você tem que vestir a camisa da empresa, né? Como diz o ditado. Mas você não está sendo pago para isso. Em teoria, você está trabalhando lá para ser pago, né? É. Então É o que se espera, né? você tá acumulando funções, mas você não está acumulando remunerações. Você está conseguindo um parabéns e um tapinha nas costas no máximo, né? E tem a outra hipocrisia que é quando você faz essa função extra e dá errado por algum motivo, você ser criticado, sendo que não era a tua função estar fazendo aquilo, né? Então são os pequenos dilemas e hipocrisias do mundo corporativo. É um clássico em toda empresa, isso. Uhum. E ali eu quis, o clássico que eu quis trabalhar era a reunião de desempenho em que uma parte da equipe é venerada e a outra parte da equipe é escrotizada. Mas no caso ali foi só uma pessoa, né? Public Hum. shaming, né? Por que não? É. Cara, eu já vi isso em
vários locais que eu trabalhei muito disso, tipo assim, parece que é uma parada, o mindset corporativo. O Mindset Do Poggers, tipo, como eu deixei no eu comentário ali. não posso elogiar, eu não posso dar parabéns para um colaborador sem ter que, tipo, escrotizar o outro por não tá no Se meu adequando às patamar de mesmas bom, né? normas, né? É. Sim. Eu vi, mais ou menos relacionado, eu vi uma charge hoje. Eu vi uma charge, acho que era do New York Times, que era tipo duas pessoas perdidas no meio da floresta. E daí o cara falando: "Olha, eu sei que a gente tá perdido, mas a gente não pode se desviar do foco, que é descobrir quem foi o culpado por a gente se perder." É, tipo, essa Prioridades, né? a prioridade é sempre, parece que tem que apontar o dedo pra alguém antes, Uhum. antes de resolver qualquer coisa. Ai, ai. É, que é essa parada. É, também tem isso, né? Tipo, não. Tem um problema à frente, né? Ao invés de você ir atrás da solução, Em 500 tem que ir metros, atrás. tire o seu da reta, né? Esse áudio é muito bom. Vire à direita para tirar o cu do presidente da reta. E eu queria Ah, perguntar sobre a estrutura. Eu gostei daquilo que você fez ali de completar a frase com a próxima sessão, que você uhum, colocou a hora, né? uhum. Mas qual foi. Por que você você fez nessa estrutura de horas do dia, separando assim? Tá, então vamos lá. Quando eu vi o desafio que eu mesmo propus, eu pensei, pois é, não tô com ideia do que eu vou escrever. Aí eu pensei nessa ideia de escrever sobre um dia de uma pessoa que dê para você observar os traços de tristeza dela ao longo desse dia, né? Mas que não fique claro pro personagem por quê, mas fique claro pro leitor. Aí eu pensei nessa ideia de escrever por horas, né? Quando fui relacionando ao trabalho, fui pensando nessa parada do tempo do trabalho, ah, que é um dilema que eu particularmente enfrento muito, que é conciliar as 8 horas que você está no trabalho e as horas que você está em casa, principalmente, né? É, que muitas vezes na minha vida particular já chegou de abater de tipo, pô, dei o meu máximo nas 8 horas de trabalho, e em casa eu chego e não consigo fazer nada da minha vida particular, que tô cansado demais pelo tempo por tudo que dediquei no dia, né? E aí fui pensando nessa ideia para desenvolver o estresse ao longo do dia, mas dá os momentos em que tem esses picos, né? Ali no período da manhã, eu faço a brincadeira das 11 horas da manhã ser o horário menos produtivo, porque ele tá com fome, ele não comeu direito, aí o almoço caga e vai dando aquela ansiedade, pra gerar ansiedade de tipo, o tempo tá passando mais rápido do que o personagem consegue resolver os problemas dele, né? E a questão de finalizar uma frase começando o próximo trecho veio meio que automático, assim, tava escrevendo e aí acho que a primeira vez que eu faço isso é ali no meio-dia e meio. E aí eu ia colocar, na verdade, e cochilo até, daí veio meio automático, tá, se eu vou colocar 13 horas eu já começo o próximo trecho, né, não, eu não preciso narrar que ele cochilou até esse momento. Então foi divertido. Essa construção foi bem divertida de fazer. E aí, depois que eu fiz dessa primeira vez, eu fiz propositalmente em mais outras duas para fazer esse gancho de tipo, por mais que as horas estejam distantes uma entre a outra, a ação de agora já puxa o que acontece depois, né? Sim, parece que dá uma urgência, parece que é um corte que faz ficar mais rápido, assim, né? Uhum. E que dá essa sensação de que as coisas estão acontecendo mais rápido até do que o raciocínio, às vezes, do personagem. Do personagem, é. O Pra mim, faço que, a ideia que tá acontecendo tudo bem automaticamente, assim. vamos ser bem sinceros, né? Quem nunca passou por isso, né? E muitas vezes as coisas ao seu redor estarem passando muito mais rápido do que você consegue absorver, né? E até reagir a respeito. E eu acho que, assim, por trás desse texto é muito o que me instigou a escrever ele é muito essa questão da reação, sabe? As coisas estão acontecendo ao teu redor, você sente que algo não tá certo, você sente que alguma coisa tá te frustrando, seja profissional, seja pessoal. Aí
é muito fácil entrar no automático e ficar apático a isso. Sim. Ficar no modo, ok, tá assim, vou esperar chegar as férias, vou esperar chegar um momento para resolver, né? A questão da espera. E É aí. aquela história de eu trabalho bem sob pressão, né? Eu trabalho ótimo sob pressão. Só que aí a engrenagem vai girando, só que você não. Você vai pifando. Você vai Sim. pifando. Em algum momento, alguma coisa vai dar BO, seja. E é muito, muito comum aqui, eu faço a brincadeira que o nosso corpo responda por nós, né? É um Ah, Jenga, né, cara? é muito comum que o nosso corpo nos diga, ó, deu, chega, cara. Não dá mais. Ah, das minhas experiências particulares, o que eu mais passei disso foi em questão de sono, em questão de dormir pouco por noite e chegar num ponto de ter paralisia do sono por causa disso. Credo. Porque é uma merda assim, desgraçada. É literalmente teu corpo dizendo, não, você não vai se mexer. Você não vai sair do teu lugar porque você não dormiu o suficiente. Mas você tá acordado. É uma pira muito maluca. Só que é você chegar realmente nos teus limites, né? Hoje em dia, o que você mais se fala sobre isso no cenário corporativo é o burnout, né? Nunca esteve tão falado, né? Como hoje em dia. Só que eu vejo que ainda existe muito que se melhorar, né, cara? A gente Ah, aqui sim. tem leis trabalhistas, mas a gente tem como burlar essas leis. E às vezes é até triste ver que o próprio trabalhador aceita ser burlado, né? Hoje em dia já não pode mais, mas antigamente se vendia metade das férias para ganhar mais. Só que o que você estava dando em troca é o teu tempo, né, cara? E é aquela velha história de que não existe preço no seu tempo. Muito triste. Muito triste. Mas sim, o que daí, voltando ao comentário do João, eu quis dar um final mais otimista pro personagem, que é aquela ideia catártica de você só entender o ciclo de tristeza que você tá passando depois que algo acontece, né? Depois que algo te liberta disso. O que na vida real nem sempre é tão simples. Então vamos ao conto de João. Vamos ao silêncio tistre. Então vamos todos ficar em silêncio em respeito ao conto de João. Silêncio. É difícil admitir, mas eu já estava ficando acostumada com o silêncio. Na cozinha, esquentando água, no banheiro lavando o rosto, ou na sala vendo TV. O burburinho do cotidiano não chegava mais aos meus ouvidos. Não chegava. Eu estava apática a ele. Tanto que certa vez quase derreti a chaleira no fogão. Aquele chiado baixo não conseguia superar o silêncio. Minha vizinha Lourdes, também aposentada, estava preocupada comigo, querida. Vinha me visitar sempre que podia. Me trazia biscoitos de castanha de caju e ora chá, ora café. Talvez eu deva dizer o quanto a companhia dela me ajuda, mesmo não sendo a visita que eu estou esperando. Acho que ela ficaria feliz. Eu ficaria se ela ficasse. Quando Lourdes não está aqui, costumo passar o tempo lendo, seja um bom livro ou um noticiário. Acesso às notícias agora do celular. Quem diria? Jamais imaginaria que eu fosse preferir isso a sentir o folhear de um jornal nas mãos. Mas aqui estamos. Lourdes diz que não confia em notícias da internet. Confesso que eu também não leio esperando ser elucidada. Estou sempre checando as fontes. Ela prefere ouvir do noticiário na TV ou de algum conhecido melhor informado. Mas, independente do que eu ouço ou leio, estou tão indiferente às notícias quanto ao assobio da chaleira. No começo eu sentia que delirava um pouco. Ouvia aqueles passos no chão de madeira, o riscar inconfundível do isqueiro e o arrastar do descanso de pés em frente à poltrona, a mente nos prega-peças terríveis. Quando adentrava a sala, ela estava lá, desocupada, vazia, como um cinzeiro. O descanso não era mexido há muito tempo. Eu não ousava tocá-lo. Não acho que conseguiria. Ouvia também o tilintar da gaiola, pendurada ao lado da poltrona, com o poleiro desocupado, juntando poeira e sem nenhum canto. Mas o que mais me doía, e acho que o Zé concordaria, eram os passinhos leves e apressados, o bater das unhas pequeninas no piso e o som da água sendo lambida. Precisei me desfazer das caminhas espalhadas pela casa e jogar fora os pratinhos com água do chão. Não conseguia mais encará-los. No lugar deles, eu observava as folhas mais longas do gramado no jardim, acariciadas pelo vento. Eram mais escuras e dançantes. Uma vista mais palatável do que a terra remexida que brevemente as precedeu. Hoje já não ouço mais nada. Só o silêncio. Silêncio, silêncio. Mas às vezes me pego tentando me enganar, fingir que estou ouvindo algum som familiar. Não é nada. Só as batidas de Lourdes na porta. Só a crocância dos biscoitos e o encher lento das xícaras. Qualquer dia desses,
Lourdes vai bater e ninguém vai atender. Espero que não fique muito triste, ou triste por muito tempo. Qualquer dia desses, tem outra visita que não vai trazer biscoitos, ou bebidas, ou boas conversas, e muito menos bater na porta, pois a morte não pede licença. Que bad, né, João? Que bad, né, cara? Forte, Pediram uma história tistre, eu dei uma história tistre. Isso também foi Nossa, pelo. quando a gente pega. Pode falar. Quer dizer que também foi pelo terceiro ponto. Na verdade, eu não. Tipo, eu li os pontos e pensei, poxa, eu consigo engatar algum ponto nessa história. E falei, olha, eu vou escrever a história. Pelo que eu vi, o primeiro e o segundo não iam funcionar porque era só uma narração da personagem principal, né? Então não ia ter canção e não ia ter ninguém dando conselhos. E eu não diria que eu acho que eu fiz o terceiro ponto, não, porque pra mim a tristeza dela é bem aparente, sabe? Tipo, ela sabe o que deixa ela triste. Então. Agora, se fosse. O motivo da tristeza não é aparente aos leitores, aí talvez sim. Porque, tipo, eu acho que eu vou indo Esconde, mais né? devagarinho pra revelar por que ela tá assim, né? Então, Não, foi atrás de ponto bônus, é isso. não foi. Mas eu gostei de como ficou o texto. Sim, na ficou verdade. bom, ficou bom, ficou O triste. Ficou último triste. parágrafo é fortíssimo, assim, tipo, tá muito bem escrito, assim, tá uma porrada mesmo. O que eu mais penei pra escrever foi o dos bichinhos. Nossa, ali eu fiquei triste escrevendo. Então, era isso que eu ia perguntar. São bichinhos, não bichinho, Porque né? tem a gaiola, né? Tem o passarinho e. E um Eu gato, não digo se é um gato, um cachorro, mas eu associo mais cachorro, porque gato não faz som alto pisando, né? Tipo as unhazinhas. Eu escuto cachorro. Porque eu fiquei meio. É que ali deu um nó, porque parecia que você estava descrevendo o mesmo animal. E aí. Daí depois eu li de novo, fiquei na dúvida, né? Porque também não faria sentido ter caminhas pro Pro papagaio periquito, ou periquito, sei lá. Ali não fica claro nem se é papagaio ou periquito. Sim. Os É dois um serviria. passarinho que canta, Aham. assim. Eu não quis me ater muito a detalhes desse tipo, quis mais passar as sensações da narradora. Mas não é só os pets que morreram, né? Ou seria só eles? Não, o marido dela O também. marido. Seria o marido, né? Apesar que ela fala, acho que o Zé concordaria, do nada um Zé no meio da história. É. Ah, eu gosto. Não a ver com a tristeza, mas que eu acho engraçada a tua descrição de como elas se informam. Dessas Então, personagens. deixa eu. Faça teu comentário, eu até digo porque que eu coloquei esse Não, parágrafo tipo, na Será que história. elas são velhas? Eu falei que elas são aposentadas ali. Inclusive, Isso. isso é uma coisa que a última coisa que eu adicionei foi aquela partezinha, também aposentada, né? Porque daí implica que as duas são. Aham. E porque se você só lê o texto, você não consegue dizer qual que é a idade delas, né? Não, mas não é nem pela questão da idade, é tipo pela questão da maneira que elas se informam. Uma lê notícia, procura a fonte, a outra prefere ouvir os amigos e É. bem típico desse momento. Eu coloquei esse parágrafo até, sinceramente, foi para dar uma break, assim, né? Porque eu já tava Uhum. ficando triste. Um O texto. respiro. Foi exatamente para isso. Vou colocar alguém aqui que pode até fazer alguém ter algum risinho, né? Porque é um reflexo de algumas pessoas da nossa realidade agora. E eu gostei de escrever ele, assim. Então, eu achei que ele deu para dar um respiro, como disse o Otávio, porque depois é só ladeira abaixo, né, o texto. Então, E a idade evidencia nessa declaração de tipo, estranho agora não ter mais o jornal de papel, né? Tem que ver pelo celular, né? Pela tela. se for parar pra pensar, isso também já seria o indicativo da idade dela, né? Mas eu quis ser Uhum. mais explícito falando Sim, que elas sim. seriam aposentadas, porque daí acho que daí não restam dúvidas. Uhum. Mas eu tô com o Tots. O último parágrafo ali é nocaute, né, bicho? Eu gostei bastante do fim dele, que era uma frase que eu já tinha, que me veio na cabeça assim, um dia do nada, e falei, vou ver se consigo guardar pra uma história isso aqui. Tá, então essa última frase você já tinha ela em mente antes de fazer esse desafio, João? Eu tinha, mas eu não tinha pensado em qual história ia usar, nem nada. Tipo, era só Uhum. uma frase que eu escutei, assim, que eu pensei e gostei. E Uhum. daí, como o episódio, o desafio era sobre tristeza e tudo mais, e pá, e eu já fiz algo bem dessa vibe, pensei, então eu acho que eu até consigo encaixar nesse desafio. E acabou sendo a frase final do texto, coincidentemente. É uma frase bem forte mesmo, né? Na verdade, toda a sequência aqui de 3 frases que vem antes, elas
Desde a questão da Lourdes bater na casa dela e não ser atendida por ninguém, né? E a visita da morte, né? Essa ideia da visita da morte, ela é bem interessante para se trabalhar. Aqui eu já até levanto um ponto que eu já tinha pensado no meu próximo desafio, só que a, a ideia que eu tinha para o próximo desafio, ou melhor, a ideia que eu tinha para minha história para o próximo desafio, eu acho que até ficaria muito parecida com essa, não com a ideia desse desafio, mas com a ideia da minha história desse desafio, sabe? Que eu ia fazer um desafio sobre visitas. Pois é. Só que agora, como fica muito próximo, eu acho que eu vou deixar isso para um desafio posterior. Ou seja, esse seria o meu desafio para o próximo desafio, e agora eu estou sem desafio porque eu não quero fazer muito parecido, entendeu? Ai, ai. Tudo Porque bem, assim, tudo bem. apesar da temática não ser a mesma, né? Da proposta do desafio ser bem mais ampla, ou bem mais diferente, a ideia que eu já tinha para uma história sobre visitas se encaixa com a ideia que eu tive para essa história aqui, sabe? Tem algumas diferenças, mas assim, dá para perceber muito daria para perceber muito de uma história na outra. Então eu acho que vou deixar para ser um próximo desafio. Mas Agora, você ia fazer a morte visitar? Essa ia ser a visita? é. O João, ele tem jogado bastante The Sims, eu tenho certeza disso, porque The Sims. Oi, The Sims, é. eu já, A morte, ela vem te visitar no The Sims. eu já ia ter uma história pronta pra essa, que é uma história que eu escrevi, sei lá, 15 anos atrás. Uau. Não, só contos inéditos aqui, Tots. É inédito, Não, nunca foi vírgula. publicado. Nunca foi publicado. Vírgula. Eu já usei. Ela. Eu já reescrevi conto antigo meu no sindicato. Não, mas foi uma proposta que foi isso mesmo, né? Não. Fora da proposta. Já peguei histórias que eu tinha pronto e reescrevi Olha, dentro do desafio. Não avisou ninguém. eu acho que. Eu avisei no desafio. Isso tem registrado. Isso tem registrado. Eu acho que até dá pra fazer o desafio sobre visitas, no fim das contas, e daí eu escrevo a história que eu queria escrever e vocês me dizem. Tá aí um spoiler, então, galera, do próximo desafio. Pois é, então. Eu queria que. Talvez até nem devesse ter contado tudo isso pra vocês, né? Mas eu queria que. Eu queria que a sacada. A sacada da minha história fosse, tipo, quem que é a visita, né? Porque ela não ia ser deprimente a história igual essa aqui, sabe? Ia ser muito mais. Ia ser a Não morte deprimente. do Ia ser- Discworld. ser- Você ia escrever todo o diálogo em caps, né? Né? Isso. Ia ser toda mais whimsical, assim, não ia ser tão. Mas triste. aí agora fica o desafio pra si mesmo, né, João? Se tu for manter a mesma proposta. Assim, eu quero manter a proposta e eu quero muito escrever essa história que eu pensei, porque, tipo, eu achei muito legal a Então. ideia. Só que daí pra vocês, tira o Chan, que vocês, tipo, não vão, né? Puf, não vai ter a surpresa. Mas então Se é que busca só ser seria outro uma surpresa se eu escrevesse direito, né, também. Então, vai saber. problemas e desafios, né? Na próxima Problemas e vez eu não falo desafios. mais. Full spoiler free. Me auto-sabotei aqui. É que nem aquele vídeo da Carol Conká, né? Eu não sei se tu já deve ter visto que ela fala me auto-sabotei. Não, Tem um mas vídeo muito bom suponho dela. que seja no Big Brother que ela falou isso mesmo? Não. Foi naquele documentário dela, A Vida Depois do Tombo. Ai, meu senhor. Mas então tá. Não vi, não. Totos, tem mais alguma pergunta ao João? Eu não lembro se a gente falou do processo, de como ele chegou na ideia. A ideia sobre escrever isso foi meio que uma junção com a ideia da visita, né, que eu tinha para o meu desafio idealizado, só que de fazer uma temática mais triste. E eu queria trabalhar essa ideia de perda, né, e tal, que é mesmo uma coisa bem triste e tudo mais, o processo de lidar com isso tudo. E acabei só tecendo a história, assim, como eu já tinha bem a ideia do que eu queria fazer, eu fui adicionando elementos que eu poderia ir encaixando depois, tipo, a visita da Lourdes e basicamente escalando os tipos, ou a dor da perda que ela sentiu, né? Primeiro o marido, daí os passarinhos, os pets e tal. E no final fechar com aquela frase que eu já tinha em mente, né? Eu percebi que você muitas vezes coloca personagens, senhoras mais velhas, assim, nesses. E eu não sei se assim, me parecem elementos meio melancólicos, assim. Eu não sei se é algo que você faz conscientemente, escolher esses personagens assim, ou se é do Pra subconsciente. Para essa história foi consciente, mas não por melancolia, assim, necessariamente, porque eu quis dar a entender que, tipo, ela já era uma senhora idosa e tal, então, tipo,
Eu Assim, tinha não tem mais vivido. muito tempo de vida, vamos dizer, né? Tanto que por isso que eu coloco aquele parágrafo da morte batendo na porta e tal. Uhum. Sobre, por exemplo, aquela história do bolo de laranja, que também são duas senhoras cozinhando, ou cozinhando não, né? Mas conversando. Não é por causa da melancolia nem nada, é porque, tipo, uma delas, né, que é basicamente a herdeira de uma confeitaria e tal, da mãe dela, que não quis trabalhar com isso, então eu acho que já tinha que ter Certa uma, idade. uma certa idade e uma história por trás, né, do tipo, mamãe queria que eu fosse isso, pipipi, popopó, só que ela não queria, e eu acho que também digo naquela história que ela é aposentada, então, tipo, meio que tem que ter certa idade, né, e tal. Mas tirando essas duas, eu não sei se tem mais muitas histórias minhas com isso. Mas, tipo, agora que você mencionou, eu percebo. Tal. Mas eu quis fazer uma senhora por causa da questão de, tipo, vizinhas que se visitam direto, assim, ou seja, estão meio que sempre em casa. Então, basicamente, teria que ser uma pessoa que trabalha de casa ou alguém aposentado, né? Uhum. E também eu acho que seria mais crível a questão do parágrafo das notícias, né? O que eu falei de como ela se informa e tudo mais e pá. Acho que faria mais sentido ser uma pessoa mais de idade também. Então é isso, né? Depois desse silêncio, hum, vamos para o texto mais difícil de leitura da história do sindicato. E logo Ué, vocês por vão saber por quê? quê. Então, vamos ao seu conto, Tots. Bora. Numa mesa de bar. Pode ser essa mesa aqui ou prefere uma mais afastada do palco? Mauro e Joana se entreolharam rapidamente. Ela respondeu ao garçom. Aqui tá bom, obrigada. Os dois sentaram enquanto o garçom colocava os cardápios, de plástico rígido, engordurados, na mesa. Que tal uma batata para começar? Perguntou Mauro. Sim, pode ser. O rapaz se virou para o garçom. Ok. Então vai ser 2 chopes e uma batata. Olhou para Joana. Grande, né? Aham. É isso. Certo, já trago. O garçom se retirou. Mauro olhou ao redor. O bar estava quase cheio e ainda nem eram 9 da noite. Tu não me disse que esse era um bar de karaokê. Acusou Joana num tom brincalhão. Mauro sorriu. Era para ser surpresa mesmo. Como tu sabia que eu gostava? Você disse na primeira vez que a gente conversou no MSN. Nossa, nem lembrava. Tu tem boa memória mesmo. Só para as coisas importantes. Mauro sorriu orgulhoso. Joana devolveu o sorriso e posou carinhosamente as mãos sobre as do namorado. Ele tirou uma das mãos para colocar por cima da mão dela, mas ela recolheu as mãos repentinamente. Merda. Que foi? Perguntou Mauro. Joana respirou fundo e baixou a cabeça, colocando a mão sobre os olhos. Meu ex tá aqui. Ah, é? Onde? Mauro tentava esconder o desconforto. Não olha agora, mas ele tá ali perto do balcão, com uma camisa azul marinho. Mauro imediatamente voltou a cabeça para trás. Joana escondeu a cara com a mão. Acho que ele viu a gente. Eu falei pra tu não olhar agora. Respondeu Joana, ainda olhando para baixo. E acho que ele vai cantar, hein? Não! Joana levantou a cabeça a tempo de ver o ex-namorado subindo no palco, enquanto o garçom chegava com a cerveja e as batatas. Uma música antiga começou a tocar, e Mauro ergueu o caneco de cerveja para brindar. Ao nosso aniversário de 6 meses. Os vidros tilintaram e Joana entornou o copo, bebendo metade do chope em poucos goles. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Não acredito que ele tá fazendo isso. Vocês costumavam vir aqui? Sim, ele adora isso. Se chegue, tristeza. Se sente comigo. Aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo. Me dê o seu ombro. Que é para eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Nossa, que letra deprê. Você conhece essa música? Não. Respondeu Joana, terminando a cerveja ainda sem tocar nas batatas. É a Dona Irã Barbosa, disse uma senhora de cabelos brancos e olhos marejados que estava sozinha na mesa ao lado. Mauro agradeceu e se voltou para Joana.
Esticou a mão para o centro da mesa, mas ela tinha os braços cruzados. Se você não estiver confortável, podemos ir embora. Não, tudo bem, já vai passar. O ex terminou de cantar e desceu do palco enquanto recebia uma mistura de aplausos comedidos com alguns mais empolgados, especialmente da senhora de cabelos brancos. Mauro percebeu que a namorada ainda estava inquieta, então pediu ao garçom mais uma cerveja e os dois finalmente começaram a comer as batatas. Passados alguns minutos, Joana parecia mais calma, e, entre um chopp e outro, até cantarolou alguns trechos de Eduardo e Mônica com a dupla de meninas que haviam subido ao palco para cantar juntas. Os dois conversavam distraídos quando um som muito familiar de viola começou a sair das caixas de som. Mauro viu os olhos de Joana se arregalarem. Quando ela se virou para o palco, ela já sabia que o ex estava lá. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. O cara de pau tá cantando, olhando pra você. Joana não respondeu, continuou olhando para o palco. Joana, alô? Acho que é uma atitude madura. O quê? Escuta a letra, olha. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Você não pode estar caindo nessa. Escuta isso, Mauro. Que seja então feliz. Ele finalmente aceitou o fim da relação. Não. Ele quer que você pense isso pra se aproximar de você de novo. Joana balançou a cabeça. Você não conhece ele. Ele não é assim. Eu conheço homens e sei que são assim. Os dois ficaram em silêncio por um momento, e então uma música nova começou a tocar. Não acredito que ele vai cantar mais uma. Joana encolheu os ombros e pegou a última batata. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto. Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Ai, essa música é tão linda. Nunca fui muito fã de nenhum de nós. Mauro respondeu mal-humorado. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Quando a música terminou, Mauro percebeu que Joana tentou disfarçar enquanto enxugava uma lágrima no canto do rosto. Peço mais uma porção? Sim, de frango ou algo assim. Tá. Vou lá no balcão pedir porque o garçom tá demorando horrores pra passar. Beleza, enquanto isso eu vou no banheiro. Na volta, Mauro encontrou a mesa ainda vazia. Normal, sempre tinha fila no banheiro feminino. Passado mais um minuto, não conseguiu conter os pensamentos enciumados e olhou para a mesa do ex-namorado de Joana. Lá estava ele, sentado com um amigo, bebendo uma cerveja e um copo de uísque ao lado. E então, quando endireitava a cabeça, Mauro teve que parar e voltar para certificar do que havia visto. Lá estava Joana, parada na frente do microfone. O vestido preto fazia ressaltar a pele clara, quase brilhante com as luzes do palco, e também os lábios com batom vermelho vivo. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Ao contrário do ex, que sempre cantava olhando na direção dela, Joana jamais fez contato visual durante a música. Cantava com os olhos fechados, os pés plantados no chão e os braços caídos ao lado do corpo com os punhos cerrados. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe para trás. Joana terminou de cantar e voltou para a mesa. Já não parecia se preocupar em esconder as lágrimas. Desculpa, Mauro. Eu sei que isso deve estar sendo um saco para ti, mas eu precisava tirar isso do meu sistema. Mauro fez o seu melhor para fingir que não estava indignado com a situação. Relaxa, meu bem. Tá tranquilo. Você tá um pouco sob o efeito do álcool também. Mas o que acha da gente ir embora? Sim, vamos comer o que você pediu e daí podemos ir. O garçom chegou com uma porção de frango e mais 2 cervejas, e os dois começaram a comer. Ainda estavam na metade quando o ex subiu mais uma vez no palco. Eu não posso mais ficar aqui.
a esperar que um dia de repente você volte para mim. A senhora da mesa ao lado cutucou o ombro de Mauro. Erasmo Carlos, disse, dando uma piscadela. Quando Mauro olhou para Joana, viu a namorada olhando hipnotizada para o ex. Os holofotes do palco pareciam agora mais claros. Parecia que o bar todo tinha parado para prestar atenção naquele homem triste que cantava todas as músicas olhando para o mesmo lugar. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Então aconteceu algo que fez Mauro sentir um gelo no estômago. O ex começou a descer do palco. Com o olhar fixo em Joana, ele caminhou lentamente na direção da mesa enquanto cantava. Se sentou na mesa ao lado, para o delírio da senhorinha, e olhou dentro dos olhos de Joana, a menos de 1 metro de distância. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho. Enquanto Joana chorava e as legendas do karaokê mostravam os lararás do final, Mauro se levantou e começou a caminhar na direção da saída. A namorada, com os olhos vidrados no ex, nem percebeu. Larararararararará, lararará. A moça se levantou, segurou o rosto do ex com as 2 mãos, o encarou por tempo suficiente para que trocassem um sorriso e então o beijou. Um beijo longo e molhado que ela até então não tinha ideia de quanto sentia falta. O microfone caiu e o resto do bar continuou em coro. Lar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 á, lararará. Mais tarde naquela noite, num bar não muito distante, um homem cantarolava baixinho enquanto bebia mais uma dose de conhaque. Deixou em pedaços meu coração, e pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Muito bom. Caralho, hein? Palmas para esse trio cantarolante, o Sindicato dos Cantores. Eu quero levantar um adendo aqui e falar que nem no nosso episódio sobre músicas foi tão cantante. Foi tão assim. cantante assim. Na verdade, a gente não cantou no nosso Exato. episódio sobre a música. Inclusive, eu não sei se ele é um episódio do podcast, mas ele é um desafio. Acho que foi um dos primeiros desafios, inclusive. Bom, no episódio da dança a gente não dançou também, então. Também, então tá não, tudo certo. O equilíbrio. Eu tava Vem sem aí, tempo. vem aí, o Sindicato dos Dançarinos. Vem aí. Caralho, hein? Caralho. O cara pegou o ponto bônus e destrinchou o texto. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ali tá, no ponto bônus, inclusive, o ou os personagens declamam suas tristezas com uma canção. Então Todos. ele foi realmente todos. Só o garçom não cantou. Só faltou o garçom, exatamente. E a senhorinha. Eu quero deixar registrado aqui que é meu personagem favorito é a senhorinha. E eu quero registrar aqui que, fora a senhorinha, eu não gosto de nenhum personagem dessa história. Por quê? O que te incomoda? Eu peguei... Nossa, tudo que eles fazem me deu asco no final das contas, entendeu? O que o garçom fez pra você, Otávio? Fala aí. Demorou demais pra atender. Ah, tá. Não, ele não viu, é aquele garçom que não vê mais, é aquele garçom que te atende no começo e depois nunca mais olha pra tua mesa, daí você tem que levantar e ir lá pra chamar ele. Não, cara, eu fiquei com asco. Mas eu não acho que o Mauro foi escroto, cara. Eu acho que o Mauro foi incompetente, entendeu? O Mauro simplesmente deixou a situação sair do controle total. Assim, agora justificando, né? A namorada e o ex me dão asco pelo final da história. O ex, por ser tão incisivo e cuzão, e a namorada, por literalmente, né? A namorada foi a pior da história, foi a namorada, né, cara? Se deixou levar pelo ex no aniversário de namoro com a atual, velho. Então, tipo assim, a cerejinha no bolo. Mas o Mauro também, assim, cara, não fez nada. O Mauro em nenhum momento chegou ali, não, cara, ó, não tá legal isso daqui, eu não tô confortável.
tentou fazer um nice guy e se fudeu ali no ele final tentou jogar a também. bola pra ela, né? Tipo, olha, É. quando você quiser, se você estiver É. se sentindo desconfortável. Não, ele tinha que ter falado, não, cara, E. ô, isso aqui tá meio esquisito, entendeu? Já não Sim. tá mais engraçadinho. Eu acho que já não tinha volta quando ela foi cantar, né? É, Aí. e aí entra a culpa do garçom, entendeu? Aí entra a culpa do garçom, Ah, não tá. teria subido no palco. O Se o efeito cara. borboleta, né, cara? Se tivesse tudo acontecido mais rápido. É, nossa, é muito engraçado. Eu li esse conto junto com a Letícia e ela foi xingando os personagens em voz alta. Ei, nós precisamos Quando a do behind namorada the scenes subiu, disso aí, Otávio. quando a namorada subiu no palco, ela já tava, não acredito. Ai, ai. Mas Eu deixo a minha pergunta aqui pra saber se por acaso o Tots fez muita pesquisa por causa das músicas ou se ele de fato tem um bom acervo de músicas istres brasileiras na cabeça. Não, foi um pouco. Foi um pouco de cada. Um pouco conheço e um pouco foi pesquisa. Uhum. Eu achei na. É que assim, primeiro começando pelo início do processo criativo, foi que tava difícil de ter ideia porque a premissa básica era muito abrangente, né? A tristeza. Uhum. E então eu pensei, bom, vou tentar focar num dos pontos bônus. E o primeiro que surgiu, assim. Na verdade, eu falei pra Lídia quais eram, e daí quando ela ouviu que um era de música, ela falou: você tem que fazer desse. Porque é o único A divertido. Lígia não poupa investimentos, né, cara? Aí eu. E daí logo uma das primeiras ideias que surgiu foi. Eu não lembro. Ela deu uma ideia que eu não lembro agora exatamente o que era. E daí daquela surgiu essa do. Eu acho que ela Do falou. karaokê. Não, eu acho que ela falou do karaokê. E aí eu pensei nessa de estar um ex que fica cantando, né? A pessoa vai e tem um ex que tá lá cantando música triste. Uhum. E aí eu fui procurar músicas tristes. E encontrei uma lista. E essa lista depois eu vou. Tava fazendo uma playlist no Spotify com essa lista, que são músicas, todas músicas brasileiras mais antigas, assim. Uhum. E aí eu tava ouvindo meio que uma por uma, vendo quais que davam, e tipo, puxando ideias a partir da letra, assim. De algumas. Aquela lá do Eu Quis Dizer, eu não acho triste, cara. Talvez a letra, Não, assim, mas o ritmo essa dela eu não acho é. bem animadinho. Ela é animada, essa não é exatamente triste, porque essa aí foi outra coisa. Porque daí, bom, essas tristes, então eu peguei duas dessa lista e outras duas que eu conhecia. Que aí no caso, as que eu conhecia foi a do Leandro Leonardo, que é clássica ali, né? Uhum. E a do Nenhum de Nós. Sim. E aí. E eu tô com o Mauro nessa, eu nunca fui muito fã de nenhum de nós. Cara, Eu eu também, na conheço época, eu bem uma não música gostava muito. deles e aquela. Não vou mais Astronauta de explicar, mármore, eu gosto bastante, gosto bastante. Camila, cara, no episódio do Pausa para Ah, deve Café, ser. cantando. Carmila, nossa, Camila. nenhum de nós está fazendo muita presença nesse sindicato nas últimas semanas. Mas aí essa outra do Paralamas foi porque eu tive a ideia dela ir pro palco também, que eu achei que era uma cena divertida, o cara sair e quando volta ela tá lá no palco. E aí eu queria uma música que ela desse resposta pro cara. Então, como ele é que tava o triste, eu queria uma música mais de resposta, assim, né? Então Sim, era sim. tipo ela jogando na cara dele, ok, você tá triste, mas quem fez a merda no relacionamento foi você. Então não me venha querer voltar que você não mudou nada. Por isso Eu que o gostei, final dessa história não faz sentido pra mim, sabe? eu gostei Porque, que você fez. Pode terminar, tá? não, 5 minutos depois, a menina desfaz tudo que ela Não, pode falar. na parte que eles se separam, cara, você já vê que vai dar merda, né? Igual filme de terror. É. Cada um vai pra um lado aqui, pessoal. Dá tudo certo. Não, mas ela canta, tipo, literalmente, eu não vou cair na tua. Eu sei que você é um bostalhão. E aí, 5 minutos depois, o cara vem com mais uma música Erasmo Carlos. Ah, foda-se, meu amigo. Mas Nossa, a beleza da cena é justamente essa, porque ela escolhe cantar uma música pra dizer pra ele que não quer voltar, mas o simples fato dela se dispor a ir pro palco, cantar uma música pra ele já diz deixa. que ela se importa o suficiente, né? O que eu achei que ia ser o teu final, eu não esperava que esse fosse o final. Eu achei que o final ia ser que, no fim das contas, o ex estava cantando pra Senhorinha. Assim, Ele tinha. surgiu Seria um final esse- inusitado. esse comentário surgiu. Quando eu falei pra Lídia como ficou o texto, foi uma das. Seria uma possibilidade, viu?
Ai, ai. Mas você quis usar da tristeza com humor de qualquer forma, né? Sim, Você usou Destreza. porque a uma minha, situação constrangedora, assim, o mas humor bem foi humorada. surgindo mais quando eu fui escrevendo, porque a minha premissa inicial era o ex tá ali cantando triste No no karaokê? karaokê e eu queria que ele fosse, tipo, aumentando o grau, assim, A de ousadia. ousadia. Então eu já planejei que no fim ele ia fazer isso de cantar alguma música na mesa do lado, assim, ou fazer esse showzinho à parte, né, de vir caminhando ou algo assim. Uhum. Ah, então por isso que no começo ele primeiro é tipo triste, e depois tem a música do que diz que ele já tá ok, né? Moving on. Aham. E daí depois é que parte pro desespero mesmo. E esse final ali dela voltando com o ex e o atual indo pra outro bar cantar, tu já também surgiu naturalmente ou você foi ao longo da escrita? Foi ao longo, eu não tinha certeza como é que ia Uhum. acabar, mas a partir do momento que eu fiz ela ir pro palco cantar, daí eu sabia que ela ia voltar com Uhum. ele, ou pelo menos ficar sem o ex, sem o atual. Uhum. É, o Mauro se fudeu. Não tem como colocar em outros termos isso aqui. O dia dos E namorados que não deu certo. o Dia dos Namorados. Quer dizer, não é o dia dos O namorados. aniversário de namoro. O aniversário que não deu certo. Só 6 meses, Dá né? Um É, relacionamento dá uma boa recente. thumbnail. Fui comemorar 6 meses de namoro e olha no que deu, né? mas olha, pra ter sido assim tão fácil a volta dela com ele, Porra, realmente, né? teve, Tava um teve troca de mensagem nesses 6 meses aí, tá? Só digo isso. namorado É, step total, né? É foi, só. foi tipo isso. O que eu pensei foi essa. Foi um relacionamento tipo mais longo que terminou e ela meio que embarcou no relacionamento pra, tipo, forçar a esquecer Sim. o ex, sabe? Rebound. Fico chateado pelo Mauro, mas tinha que ter tido atitude. Ou enfrentava a namorada ou enfrentava o ex, cara. Muita aliteração, né? Deixar o negócio literalmente assim, vamos ver no que dá isso daqui. É, faz bem ter acabado num bar cantando música triste também. Mereceu, né? Mereceu essa aí, meu amigo. Essa aí tu deixou acontecer. Ai, ai, muito, muito Ah, eu, bom. eu, eu, Hum. eu gostei que você fez a postura e. A postura no geral. Do ex e da Joana diferentes quando eles vão cantar. Ele parece estar muito mais à vontade, né? Sendo todo extrovertido ali. E ela tá, tipo, muito mais segurando ela. Você até descreveu isso na posição corporal, né? Ela cerrando os punhos e tudo mais. Então ela tá muito Você mais descreve tensa ali cantando. bastante, né? Isso eu achei também É, curioso. O Tots descreve bastante a posição corporal dos personagens. E eu acho que a primeira dica ali tá no toque. Deixa eu ver se eu acho Assim, aqui. quando ele As vai mãos tentar sobre a do colocar. namorado, daí ele tira a mão pra colocar por cima da dela e ela tira a mão. Claro que ela tira porque é uma situação de, ai, vi meu ex aqui, mas ela é bem audiovisual, vamos dizer, né? Ela é Sim. bem. tá bem Você, sinestésica. você consegue ver um close, né, nesse movimento de mão, né? E tem outro da Ele é batata. ambíguo, né? É, e tem o da batata também, mas ele é bem ambíguo, né? Ele é porque o ex chegou, mas ele dá essa noção de Uhum, que o casal não é tão recíproco assim a relação, né? exato. Eu achei uma jogada bem, bem legal. Esse aqui eu Ah, veio inspirado pelo Luiz Fernando Veríssimo no Brindes lá. Que tem aquela verdade. cena que eles estão tocando a mão um do outro, e daí que ele fala, como é que é? Isso aqui Tirou a tem mão pra arrumar pele, o cabelo. e daí ela Não largo a mão, né? imediatamente ela tira depois. Essa mão eu não largo nunca mais, né? E daí ela tira a mão pra arrumar o cabelo. É. Ah, sim, aquela é muito boa, cara. Muito bom, cara, muito, Ah. muito bom mesmo. Tem até Legião Urbana nessa história, pra ter noção, assim, só citado, mas tem, né? Então, contemplou todos os gostos, todas as classes de Primeiro, música brasileira. primeiro, Faltou na, prim- punk. no primeiro rascunho que eu fiz ali, eu tinha colocado Faroeste Caboclo, daí eu pensei, não, eu ia ser muito o cara pra cantar Faroeste Caboclo no karaokê, muito, Muito, muito. Muitos muito anos de zoado. treino. Exigente, exigente, exigente. Mas fico feliz que você escolheu o ponto bônus do personagem declamar a tristeza como uma canção, que esse foi um ponto bônus que eu coloquei e imediatamente após escrever eu pensei, eu não vou escrever isso. Como é que é?
Assim que eu concebi esse ponto bônus, eu já pensei, eu não vou escrever com base nisso. Foi um ponto bônus isca, né, pros outros. Ó, O único ponto bônus que faltou ser contemplado nesse desafio foi os péssimos conselhos motivacionais. Que talvez até servisse para uma sequência dessa história do Mauro aqui. Mario. Se eu tivesse mais tempo, que demora um pouquinho esse negócio de ficar pesquisando as músicas, eu queria ter escolhido talvez uma música melhor pra essa parte final, que é a música que eu menos gosto. Eu acho que deve ter alguma música que encaixa melhor, que é essa do Erasmo Carlos. Também é uma música meio chata. Cara, na verdade, teve uma música que encaixaria muito bem como música final do ex ali, né? Que é Evidências, né, meu amigo? Evidências. E nessa loucura de dizer que não te quero. Faltou. Ou a Joana ter cantado essa. Aí ia dar muito na telha. É verdade, putz. Teria sido um encaixe muito bom. Mas eu acho que essa também é muito boa. Porque ela é muito no desespero, assim, de pegar no emotivo da pessoa, né? Sim, e esse também essa música eu acho que é o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos que cantam e eles são muito conhecidos por esse tipo de música, assim, né? Sim. E é legal o jogo que você faz com os lararás ali no final, né? Que enquanto tá tocando os lararás, vai caindo o mundo do Mauro e o casal vai se reconciliando, né? Sim, quando chegou nessa parte eu percebi que eu ainda não tinha feito nenhuma descrição sobre a tela do karaokê em si, né? Uhum, E daí quando eles estavam ali, que ele para de cantar, daí eu fiquei imaginando a letrinha do karaokê preenchendo ainda, né? uhum. Meio muda lá atrás, daí eu achei que era uma cena boa. E as pessoas simplesmente se deliciando, cantando junto e vendo o casal se reconciliar. As pessoas sempre gostam, né? Eu acho que os frequentadores assíduos dali é tipo, isso aqui é só mais uma terça-feira. Sim. Aquela história, o meme do Bison, né, cara? Qual que é o meme do Bison? Aquele do filme do Street Fighter que a Chun-Li fala, você matou meu pai, não sei o que e tal, pra ele, foi o dia mais importante da sua vida, mas pra mim foi terça-feira. Filho da puta. Inclusive, eu acho que tipo 1 minuto o vídeo, vamos colocar o link nesse episódio, porque é muito bom esse vídeo, cara, é muito bom. Inclusive foi a última atuação do Raul Júlia. Foi, isso é verdade. Que ele queria muito ser o Bison, né? É isso aí. Mas então tá, temos um desafio triste. A destreza desafio. Tistre, 3 textos tistres. Então agora vamos para o próximo desafio. Então vamos para o próximo desafio. Eu não escrevi ainda, mas eu vou Já falar tem formulado? Uhum. Já tem. O próximo desafio é sobre visitas. Escreva um conto em que o personagem principal recebe uma visita em sua casa. Uhum. Os pontos bônus. É a primeira vez que o personagem recebe essa visita. 2. O personagem não conhece a visita. Ou 3. A visita chega de surpresa. Nossa, esse terceiro ponto bônus é simplesmente a coisa mais detestável. Cara, eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, que eu tinha... Criança, tipo, pré-adolescente, acho que uns 10, 12 anos. Que eu tinha combinado de ir no trabalho de um amigo meu, que ele... Tipo, eu acho que era um trabalho, enfim. Que a gente ia, sei lá, jogar Age of Empires, ia fazer alguma coisa assim. E daí, eu tava tipo, me preparando pra descer, assim, era umas 1h30, 2 da tarde. E daí toca a campanha e era um amigo meu, cara. Um amigo meu que, tipo, apareceu sem avisar, sem nada, assim. Daí eu falei, mãe, mas eu já combinei, não sei o que e tal. O pai dela conversou com ele, com o meu amigo, e ele foi embora. Mas, tipo, porra, eu fiquei, assim, muito, muito bad, assim. Não porque, tipo, porque eu já tinha um compromisso, né? Eu já tinha combinado coisas. E, tipo, porra, eu acho muita falta de noção, assim, aparecer sem avisar, né, cara? Ainda mais se é pra você ficar fazer alguma coisa. Você vai pra, tipo, perguntar alguma coisa, tô passando aqui, beleza. Uhum. Mas, porra... Muito que bom, muito que bom. Então, cara ouvinte, se você tem algum comentário tistre ou algum comentário sobre visitas para fazer, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail o sindicatosescritores@gmail.com ou pelos nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Sindicato dos Escritores. OnlyFans. OnlyFans. Tumblr. Nós estamos saindo do É,
Saindo do Twitter por causa do Elon Musk, agora temos um É. Tumblr. Vamos pro Mastodon, cara. O Mastodon. elefantinho. Eu tenho Mastodon. Eu ainda não fiz, mas tá na lista. É muito aí de confuso ser aqui. feito. Você pode também ver todo o nosso conteúdo já publicado em sindicatodosescritores.wordpress.com, deixar comentários lá, ou no nosso canal do YouTube, Sindicato dos Escritores, onde estamos upando todos esses belos vídeos com 2/3 do sindicato em live action. E é Live isso. action. Em live action, é isso aí. Quando chegar na animação, daí o negócio bombou mesmo. É, Isso aí. de fato. Então é isso. Um até mais triste, mas alegre, que nos veremos na próxima semana com mais um episódio do Sindicato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.